Por que não crer? Por que não crer? Deus criou toda a terra e criou o céu. Não há por que você não crer. Se tornou humano, da Virgem nasceu. Filipenses 1:9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Por quê? Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvar de Deus. Então essa é a nossa oração, que o amor de Deus, de Cristo, e nosso conhecimento aumente para que possamos discernir o que é melhor, porque muitas vezes no ministério a decisão não é entre algo ruim e bom, mas entre algo que é bom e algo melhor ainda. Em janeiro deste ano, Darius Nash, de 25 anos, recebeu um transplante de coração. No mês seguinte, em fevereiro, o irmão dele, Damian, um jogador profissional de futebol americano, foi convidado para jogar no evento para levantar recursos para transplante de coração na clínica que o meu irmão dele foi operado. Ele jogava basquete. Durante o jogo, o irmão dele, jogador profissional de futebol americano, 24 anos, morreu de ataque cardíaco. Ou seja, ele morreu jogando basquete de coração, arrecadando fundos para ajudar pacientes que precisavam de transplante de coração. E essa tragédia serve como parábola para os obreiros no Brasil. Na maioria dos casos, ela age silenciosamente. Durante anos, a vítima nada sente, até que sucumbe acometida de infarto ou de um derrame. Trata-se de hipertensão, doença que atinge 600 milhões de pessoas no mundo, 21 milhões de pessoas no Brasil. Com o tempo, a sua ação é devastadora. Basta imaginar o que ocorre quando as extremidades de um cano de água são fechadas. Lá dentro, a pressão exercida pelo líquido para escapar é tão grande que pode até furar as paredes do cano. De forma semelhante, a pressão elevada lesa as paredes dos vasos sanguíneos, causando sérias consequências, entre elas os temíveis acidentes cardiovasculares. Ou seja, a pessoa é uma bomba relógio. É por causa disso que, de extrema gravidade, que boa parte da ciência e da indústria farmacêutica se empenha em encontrar formas mais eficazes de tratamento e de estabelecimento de níveis aceitáveis. Também a indústria farmacêutica procura, por outros motivos, encontrar soluções. Nesse esforço, o que se vê é um grande rigor na definição dos limites da pressão que o corpo suporta sem que suas estruturas sejam prejudicadas. Por isso, os índices hoje em vigor são menores do que os adotados anteriormente nas cartilhas médicas. Eu estou lendo, dá para acompanhar aqueles que estão quase dormindo lá atrás? Ou seja, uns anos atrás, a pressão arterial
normal era, alguém tem uma noção? 13 por 90, ou 130 por 90, 13 por 9. Hoje em dia, é hoje em dia, antigamente era 14 por 9. Por pacientes com doentes que podem levar ao desenvolvimento da hipertensão ou agravá-la, como diabetes, as taxas são mais apertadas. Devem ser menores de 12 por 8. Alcançar esta meta exige o quê? Uma transformação quando você passa na fila e na mesa a comida. Modifica seu estilo de vida. Ainda outro cuidado que vem ganhando destaque no tratamento da hipertensão: encontrar formas de fazer com que o paciente siga corretamente as orientações. Ou seja, tem muitas pessoas que não sabem que sofrem de alta tensão. É um perigo. Outro perigo: pacientes que foram diagnosticados e não tomam teu remédio. Qual o nome desses pacientes? Homens. Desculpe, homens. Eu estou do teu lado o tempo inteiro. Esse é um grande desafio. Uma pesquisa elaborada por Rita Pugliese. Dela tem uma pugla por trás da... Não. Rita Pugliese, defendido esse na Unifesp, estudou 74 hipertensos. E qual porcentagem tomaram remédio regularmente? 100%, quem acha? 75%, 50%, 34%, quem acha? 2/3 não tomam. Por quê? Não. Porque eles acham que não tem. Quer dizer, Não tem sintoma. se caísse seu braço, e o médico fala: seu braço caiu, tem que cuidar do seu braço. Provavelmente você cuidaria do teu braço. Seu braço caiu. Mas os sintomas de hipertensão são mais silenciosos, discretos, não causam danos óbvios. Aí o ser humano é meio teimoso e até apanhar não toma remédio. Essa ilustração tem aplicações espirituais? Bom, espero que sim, senão eu não teria tirado da revista Isto É esse ano. Então, vemos falando sobre como o obreiro pode se cuidar, estabelecer limites e dizer não. Ontem, o Enio, ele está aqui, mudou de local. Você sacudiu meu mundo, né? Falou sobre o quê? Um monte de coisas. Comida, farofa, né? Futebol. E de vez em quando falou sobre o senhorio de Jesus. Tudo para ilustrar o quê? Senhorio de Jesus. Agora, os jovens entre nós, estão imaginando que você pode viver pela lei do não pode dizer não. Por quê? Você está vivendo sob o senhorio da juventude.
O jovem pode maltratar seu corpo e o seu coração? Seu Enio? Pode. Vai sentir as sequelas imediatamente? Não. Vai sentir quando? Na minha idade. Quem apontou para o Enio? Lá pelos 45 para cima. E muitas pessoas, eu tenho amigos cardiologistas, dizem que às vezes os pacientes chegam com 50, 60 anos de idade e querem reverter 5 décadas de maltrato ao seu corpo. Agora só alface, legumes, assim. E funciona? Não funciona. Não funciona. Então, cardiologistas da Igreja de Cristo, no Sul, ok, nordestinos? Sulistas, gaúchos, que come toda aquela carne com aquela gordura, costela espiritual, imaginando que, eu não sinto que meus veios estão se enchendo de gordura e placas e coisas horríveis, mas minha boca está com aquela coisa espiritual. A gente não sente, mas tem advertências na Bíblia, não tem? Então, todo mundo está à vontade, num lugar bem confortável. Então, eu vou fazer exatamente o que Enio falou que às vezes fazemos. Eu vou ler um monte de passagens, eu não vou explicar o contexto sócio-histórico teológico de nenhuma desses trechos. Me desculpe, tio Enio, mas sobre o coração. Então, aqueles que ainda não fecharam os olhos para tomar soneca, vão fechar os olhos e eu vou ler essas passagens. E vamos ouvir sobre o coração. Vamos examinar nosso próprio coração como cardiologistas. Tá bom? Se ficar à vontade demais e dormir, tudo bem. Pode dormir. Então, vamos, todo mundo assim, só ouvindo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O homem olha para a aparência externa. Deus, porém, vê o coração. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos, Deus. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o seu espírito. Consagre ao Senhor todo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Crie em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Bem-aventurados os puros de coração, porque deles verão a Deus.
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prove-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Tá bom? Então, fala com seus parceiros sobre o estado do seu coração hoje. Nívia Terra. Nívia, você é de Campinas, né? Sim. Como está seu coração hoje? Está em paz. Está muito bem. Você tem feito um check-up espiritual? Fiz um ontem, anteontem. Então seu coração está em paz? Graças a Deus. Obrigada. Como estão seus corações hoje? Como estão seus corações hoje? Agora, nesse instante, Tá cor de rosa. o meu tá apaixonado. Eu não vi a cor dele, pra não falar que tá cor de rosa. Mas tá apaixonado no coração, tá relaxado, apaixonado. Você tem feito um check-up espiritual? Sim, era isso que a gente tava discutindo um pouco antes, por isso que eu acho que agora tá bem relaxado o coração. Como estão seus corações hoje? Vixe, Teca, eu tava dizendo que eu tava sentindo vulnerável, né? Vulnerável, meio isolado, porque não é meu meio, apesar de toda dessa bagagem intelectual um pouquinho. Sinto uma certa solidão, uma certa culpa por ter tomado essa cadeira ontem. Eu tenho que falar com a Teca, É isso. Eu peguei uma cadeira lá, depois descobri que era do João e da... Pode conversar agora. Eu acho que tem outros corações. Tá? Não, obrigado. Pode conversar agora. Como está seu coração? Tô com um pouco de saudade da minha namorada. E aqui tenho se edificado bastante, tenho aprendido coisas novas. Tá me edificando bastante. Como está seu coração hoje? Meu coração está cheio de saudade da família e cheio também da palavra do Senhor. Deve ter só lágrimas. Então hoje ele está alegre por dois motivos. O primeiro é porque Cristo me ama e o segundo é porque eu faço parte de uma família linda. Como está seu coração hoje? Meu coração hoje está precisando de mais alimento e mais exercício. Querendo dizer, ok, eu estou colocando no meu coração, eu acho que é saudável, nem sempre, mas a maioria das vezes, mas é muito pouco. Preciso alimentar meu coração mais. E colocar na prática, né? Fazer exercício, porque alguém que não faz exercício, o coração fica cada vez mais fraco, né? Então eu vejo que eu preciso fazer essas duas coisas. Obrigado. Como está seu coração hoje? Meu coração hoje está precisando de um diagnóstico para ver o que não está bom e o que está bom e procurar fazer com que ele funcione cada vez melhor. Isso com referente às coisas espirituais, né?
e aproximar mais de Deus, cada vez mais buscar o remédio na fonte que é a palavra de Deus, para que ele cada vez funcione cada vez melhor. Obrigada. Você é de onde? De Aracaju, Sergipe. Tem dificuldade de dizer não, como eu, se não fossem cristãos, ainda teriam aquela dificuldade, e a cultura incentiva essa virtude. Tem mais a ver com uma falha no temperamento ou autoestima do que ser uma virtude cristã. E quando você pega essa virtude cultural e falha no autoestima, e você aplica uma maquiagem bíblica em cima, você acrescenta uma boa dose de culpa quando a pessoa não consegue dizer não. Ou quando tenta dizer não, eu me sinto horrível. O que tem me ajudado, que talvez não seja uma solução para todos vocês, é que eu saí do Brasil 2 vezes. Não de viagem. Mas em 89 eu saí, voltei para os Estados Unidos. Eu não sabia se voltaria ou não. E fazendo uma avaliação, uma retrospectiva do meu trabalho, pensei, eu disse não, sim para várias coisas, que eu deveria ter falado não para fazer a coisa. Isso ajuda? Ou seja, eu servi muito, eu não deixei os servidores suficientes. Isso ajuda? Talvez não. Saí outra vez e passei 1 ano nos Estados Unidos. Fiz outra avaliação e retrospectiva da minha vida. Também, muitas vezes que eu deveria ter falado não para coisinhas, eu falei sim, porque temos certas missões, certas obras para a gente deixar. Segunda coisa que tem me ajudado, quem sabe conhece David Cornfield? Ele ganhou o 3º Big Brother do Brasil. Não é ele. Ele é um autor evangélico e o trabalho dele é muito parecido com o nosso. Então, consultei com ele várias vezes, participei de seminários e lá levei todas as minhas apostilas. Ele disse, Geraldo, me traz suas apostilas. E eu trouxe uma caixa enorme. Por quê? Porque eu quero impressionar as pessoas, né? Aí eu levei, ele passou a noite olhando e ele me disse, Jerry, você não é um professor, você é um treinador. Como que é? Você é um treinador, você não é um professor. Qual a diferença? Não. Professor faz o quê? Ensina. Sim. O que o treinador faz? Vai junto, capacita homens. Alguém ouviu essa palavra recentemente? Já passaram 3 dias, 4, esquecemos. Capacita o quê? Homens. Obreiros. Equipamos. Alguém já ouviu essa palavra? Efésios? Sim. Então, eu não estou aqui para fazer tudo, mas equipar outros. Eu não estou aqui para demonstrar minha alta capacidade em nada. E alguém pode estar pensando, sim, você está conseguindo isso.
não demonstra nenhuma capacidade em nada. Eu estou aqui agora. Isso levou tempo para eu chegar a essa conclusão. Eu estou aqui para capacitar os outros. Eu estou aqui para que saiam os dons dos outros e não os meus. Outra coisa que tem me ajudado linha de chegada. Quem já ouviu falar de Bill Hybels? Bom, ele tem muita coisa boa, mas ele fala que diariamente ele tem uma linha de chegada no ministério. Cada semana ele tem uma linha de chegada para o ministério dele. O que é uma linha de chegada? Você está correndo, aí você chega à linha de chegada e faz o quê? Descansa. Acabou a corrida. No seu ministério, você tem uma linha de chegada todos os dias? Temos que ter tempo de igreja e tempo de não igreja. É uma heresia isso? O paradigma ocidental sobre a vida é que a vida é linear. Bom, isso é fascinante. 2h37, quinta à tarde, depois do almoço, bife à milanesa no dia mais coloroso da semana, tá? História é linear. No Oriente, o paradigma era o quê? O quê? Alguém falou alguma coisa? Pode falar ou circular ou cíclico, espiral. Gostei. É espiral. Se você preferir espiral, pode ser cíclico. Então, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, não é assim no pensamento oriental. Ocidental, sim. Você trabalha até... Tá certa a resposta. No oriental, que seria o mundo em que Jesus nasceu e viveu, é mais cíclico. E se gasta e se repõe. Ok? Isso tem algo a ver com a capacidade de dizer não. Bom, todo mundo que tem mais de 45 anos está dizendo sim. Os outros, vamos jogar. Vamos jogar. E um com mais de 65, desde quarta-feira, está dizendo sim. Porque para ele é uma reposição, não é? Se gasta fisicamente, mas é uma reposição de vida. Jesus teve uma vida linear ou cíclico? Bom, sim, é a resposta. Mas Jesus repôs esforços físicos, espirituais, emocionais? Bom, aqueles do partido da doutrina do não pode dizer não. Porque tem duas facções. Pode dizer não e nunca pode dizer não. Por exemplo, Jesus dormiu? Sim. Que egoísta.
Você sabe, calculem 30 anos de dormir cada noite. 8 vezes 30, vezes 365, craque em matemática. Um terço. Um terço. Bom, tem o craque e tem o esperto, tá? Um terço. Ele passou 10 anos dormindo. Quantas pessoas ele poderia ter curado em 10 anos? 10 anos dizendo não às pessoas. Quantas pessoas ele poderia ter alimentado? Muitas pessoas. Jesus foi ao banheiro? Alguém pode citar uma passagem? Não. Mas ele era humano em todos os sentidos. Quanto tempo Jesus passou indo ao banheiro? Bom, tudo bem. Ele cuidou das necessidades físicas e espirituais. Ele fez isso? Sim, tá bom. A gente pensa só espiritualmente, mas fisicamente. Jesus em Marcos, eu gosto de demonstrar as 5 palavras em grego que eu conheço. Principalmente eros. Essa é fascinante, mas isso a gente dá aula sábado à noite, para quem ficar aqui. Retirou-se. Qual é o sentido clássico da palavra retirou-se? Retirar-se. Eu sei. Se aposentar do serviço público. Se retirar da batalha, de uma guerra. Porém, sabemos que você não define a palavra pela epistemologia, mas pela utilização no contexto. Mas é uma palavra radical. Jesus retirou-se para fazer o quê? Orar, passar tempo com Deus, para cuidar de quê? Do coração, repor. Então, dizendo sim para o retirar-se significa o quê? O não para muitas coisas. Então, se Jesus, Filho de Deus, tinha que repor as coisas, e nós? Então, o seu Senhor é sua juventude? Ou, Efésios, 35 vezes, quantas vezes senhorio? 25 vezes, Jesus. Então, come toda aquela carne gordurosa, espiritualmente falando, passa a noite sem dormir, espiritualmente falando, mas com o tempo pagarão o preço. Ok? A última coisa. Isso aqui é um tanque. Olha, eu tenho alguns dons. Um deles não é ser artista. Mas... barriga de quem? Do Chaves. Barriga do Chaves. Alguns têm corações perversos, tá? Falando em coração. Aqui... desculpa. Dá para ver? Esvaziar-se e encher. Abastecer e esvaziar-se.
Todos nós, isso é bem simplificado, somos um tanque que enche de coisas e se esvazia de coisas. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ok? Certas coisas e atividades nos abastecem. Outras coisas nos sugam. E o que é que suga? Vampiros, morcegos e moscas. Ok, rapaz? Cuidado com as moscas. Perilongos. Então, meus jovens do Sul, podemos olha, tem certas regras. Só um pode contar piadas durante minha aula. E nem sempre são engraçadas, tá? É possível funcionar durante um longo período sem abastecer-se. É possível? É possível, mulheres, dirigir seu carro muito tempo sem nunca trocar óleo? Pode. Pode. Eu trabalhava no posto de gasolina e uma mulher chegou e disse que eu acho que preciso trocar o óleo no meu carro. Por quê? Travou o motor. Já era um pouco tarde. Esse não é o sinal que o fabricante queria passar às pessoas. Quando trava o motor, troca o óleo. Pode funcionar assim muito tempo sem abastecer. Mas quando chega abaixo do nível desse cano, está na reserva e com tempo. Alguém aqui já chegou a esse nível e parou de funcionar? Ou fisicamente, ou psicologicamente, ou emocionalmente, ou espiritualmente? Já aconteceu? Sim. Ok. Então vamos passar algum tempo. Cada um faz sua lista. Essas coisas me abastecem emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. E essas coisas me sugam espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Se precisar, vale a pena. Para ser mais específico, por exemplo, nesses 10 dias eu passo muito tempo ouvindo as pessoas. Eu passo apenas 90 minutos, mas eu passo mais tempo ouvindo. Sabe o que eu quero fazer na semana que vem? Nada. Por quê? Você é carnal, egoísta, homem. Homem. Não, eu tenho limites, né? Eu não posso, quer dizer, depois de um tempo você fala, futebol, assistir Big Brother do Brasil, mas você, poxa, como ele, quer dizer, eu preciso reabastecer. Então, passando o tempo sem ouvir nada de ninguém, enche meu tanque. Enche meu tanque. Falando besteira de vez em quando. Ok, passando muito tempo falando besteira.
enche meu tanque um pouco. Por quê? Homens, me ajudem. Sim, eu não aguento só falar de coisas sérias. Fazer exercício físico. Toda a literatura, todos os estudos indicam que exercício físico ajuda a aliviar o estresse. Quantos aqui tem um programa regular de exercício físico? Mais que metade. E os outros vão morrer daqui a 10 anos. Tá bom. Alguém me mandou um cartão de aniversário. Disse: eu conheço um homem que fazia Cooper todos os dias, passou na academia 3 vezes por semana. Você abre o cartão, ele morreu. Tá bom. Mas ajuda nisso. Então, e as coisas que esvaziam o meu tanque é fazer estudo disciplinado. Para mim é a coisa, é difícil abrir a Bíblia e passar horas estudando. Eu me distraio com muita facilidade. Então fazer essa coisa séria, preparar coisas, me sugam. Então, o que abastece é ler coisas que não tem nada a ver com a apresentação. Só que eu sou tão compulsivo que tudo que eu pego, eu estou tem uma ilustração. Mas tem 5, 10 coisas que ler a palavra, orar, essas coisas. Orar por mim e não por vocês. Alguém orar por mim, que acontece de vez em quando. Tá aqui. Ok? Todo mundo tem uma boa noção? Tem uma pergunta, dúvida aqui? Sim. Andar faz parte do programa de exercício? Andar, sim. Caminhar. Caminhar pode ser um exercício regular? Sim. Mas se você estiver caminhando por trás de uma mosca, aí isso pode sugar energia também. Mas se pegar a mosca, sim. Algumas atividades que abastecem algumas pessoas surtem o efeito oposto para outras pessoas. Não é verdade? Depois, se a Gayle estivesse aqui essa semana, no caminho para casa, Curitiba, o que me reabastece seria passar o tempo inteiro falando. Gayle, não sei o que, analisando a semana, falando, estando perto dela. Isso eu preciso. Para ela, é o oposto. Ouvindo minha voz durante 6 horas, Então nós temos necessidades diferentes. E levou mais de 2 décadas para descobrir isso. Ok? Todo mundo tem uma noção. Quanto mais específica a lista, melhor. Ok? Por exemplo, dar aula assim na frente de muitas pessoas, de certa forma, me anima, alimenta meu ego, me deixa animado, mas é uma ilusão. Depois de dar aula assim, se eu desse aula como Neoênio à noite eu não consigo dormir, eu tô assim, aí eu chego em casa, Gayle, vamos falar, e ela lá pelas 10 ela desliga tudo, né? Levou 2 décadas para descobrir isso, né? Então é uma ilusão, porque não está me reabastecendo, porque eu estou gastando aqui. Tá?
Uma boa colocação, coisa que às vezes pensa que isso é assim, assim, assim. Não, a gente com o tempo, quais são as coisas, tá? Mais alguma dúvida? Vamos escrever pelo menos 5 coisas em cada lista. Sugam, abastecem, encorajam, desincentivam. Alguns ainda estão olhando para mim. Não entendem? É difícil? Fazer esse exercício suga sua energia, sua mente. Desculpe qualquer coisa. Desculpe que eu não posso passar 90 minutos dando um show para vocês. Eu estou com pergunta acumulada de ontem e de hoje. Olha, de hoje eu tenho que me abastecer. Então tá bom, podemos começar. Vamos começar de ontem. Ai, de ontem Linda. eu não tenho resposta. Pode Não, ser mas de vai hoje. ser uma pergunta bem específica. Puxa vida. Quantas vezes, eu estou falando como esposa de evangelista também, tá, Álvaro? Não é nada pessoal, não me leva a sério. Quantas vezes você precisou dizer que seu marido estava meditando? Olha, eu nunca disse. Eu sempre disse, Álvaro está dormindo. Você quer que eu acorde ele? Mas, ou você esperaria mais meia hora porque ele vai acordar. Muito obrigado pela ajuda e sugestão, viu? O que abastece? O que você sugere para abastecer um evangelista, um obreiro na igreja? Olha, eu estou pensando na minha lista aqui. Uma coisa que me abastece, eu acho bastante, é a tranquilidade da casa. Ficar em casa, ou em contato com a família, mas sem aquela pressa, sem aquela projeto, temos que fazer isso, fazer aquilo. Ficar tranquilo em casa, em conjunto com a família, pode conversar, pode ficar jogando um jogo, pode só ficar parado, cada um fazendo suas coisas, mas tranquilidade, isso me abastece muito. E você? Eu fiz uma lista. Pode falar. Me sentir ouvida e compreendida, ouvir testemunhos de fé de outras pessoas que me inspiram, ter conversas alegres, piadas, dar bastante risada, esporte e relaxar em casa. Ainda bem que vocês têm pelo menos um item, né, para abastecer os dois ao mesmo tempo. Obrigada, linda. Obrigada. Obrigada a você. O que te abastece? Dormir bastante. E o que te suga? O que me suga muito, na realidade, são os meus filhos. Rose, uma coisa que te abastece e uma coisa que te esvazia. Estar com a minha família Te abastece. me abastece. E conversar com minhas amigas. É necessário. E uma coisa é pressão. Se me pressionar, eu suga todas as minhas energias. Eu acho que a gente tem muita... Newton, uma coisa que te abastece, uma coisa que te esvazia. Eu acho que prazos me esvaziam rápido, né? Se eu tenho que fazer um trabalho e tem um prazo para concluir, então isso me suga bastante. Eu fico muito voltado para aquilo. E uma coisa que me abastece é descansar, dormir, fazer uma atividade física, isso me ajuda bastante. Obrigada. E você? O que me abastece é conversar com pessoas. E o que me esvazia é a ansiedade. Ansiedade me esvazia. Me abastece estar com a esposa e só alegria com ela todos os dias, se possível. E o que me esvazia, às vezes, é assim, saber que tem um problema dentro da nossa igreja. Isso às vezes me deixa preocupado um pouco. E você, Catarina? João e eu andamos no parque à noite de vez em quando. E o que te esvazia? Eu acho que... Não sei. Eu gosto de escrever cartas. E eu gosto de estudar a Bíblia. Eu ensino uma aula. Às vezes isso é divertimento para mim.
E o que não é divertimento para você? O que te suga? Suga suas energias? Isso aqui eu tenho que fazer vezes. Ah, ok. Obrigada. Com licença, já fizeram suas listas? Ô Mike, você está feliz hoje? Eu estou feliz, mas também eu estou aprendendo, eu preciso fazer outras coisas para ficar mais feliz ainda. Fala uma coisa que te abastece e uma que te esvazia. Uma coisa abastece é a minha família e também a mesma coisa desvazio é quando eu não faço como eu devo com minha família. E também desvazio quando eu vou ver o que eu escrevi aqui. Não mostra a minha lista. Eu gosto de abastece também conhecendo as pessoas, mas também eu tenho preocupação desvaziando. Se eu não falo com uma pessoa, que essa pessoa vai pensar sobre eu, ou pessoas em geral. Eu tenho essa desvazia, preocupação que eu não devo ter. Eu tenho. Ok, obrigada. Que te abastece e uma que te esvazia. Uma coisa que me abastece é momentos de lazer com a minha família. E uma coisa que me esvazia por completo às vezes são resolver problemas de conflito entre irmãos, família, etc. Ok, obrigada. Uma coisa que te abastece e uma coisa que te esvazia. Uma coisa que me abastece é a atenção da minha família comigo. E o que me esvazia é a falta de colaboração das pessoas em relação ao reino. Obrigada. Uma coisa que te abastece. Leonel. Já pensou? Acho que a gente receber amor, carinho, atenção, sabe? Tu fica assim e... Esvaziar, o que esvazia, gente? Decepções, muitas vezes, deixa a gente vazio. Obrigada. Leonel, uma coisa que te abastece? Carinho abastece, levanta. E uma coisa que te esvazia? Problemas, preocupações, problema com os outros, às vezes. Isso esvazia, desgasta, né? Mas é necessário. Uma coisa que te abastece? Fazer qualquer coisa com alguns amigos homens. Qualquer coisa. Esporte, bater papo, assistir cinema. Passar com um ou dois homens me ajuda muito. E o que te esvazia? Uma coisa. Alguém que fala incessantemente e não sabe parar de falar. E quase nem respira. Isso me suga muito. Eu não consigo prestar atenção. Obrigada. Eu vou tomar cuidado da próxima vez. Por exemplo, essa atividade que eu estou fazendo agora me abastece de quê? De adrenalina espiritual. Porém, não é sustentável. Eu não consigo viver dessa adrenalina. Então, semana que vem eu vou ser outra pessoa. Pior do que essa que vocês estão vendo agora. Vai ser escassez de adrenalina. Não consigo viver de adrenalina espiritual. Imaginar que ministrando aos outros sempre e não cuidando do meu coração é um vício que nos engana. Ok? O que nós precisamos são uma ou duas pessoas que se importe com o estado do nosso coração. Quando eu vou ao médico, ao cardiologista, e ele fala, Geraldo, eu falo, mas e o ministério? E as viagens? E eu não sei o quê? E o sustento? E e os relatórios? Sabe quanto que ele importa com essas coisas? E dá. Nada.
Ele se importa com o quê? Meu corpo maravilhoso. Ele se importa. Eu tenho poucas pessoas na minha vida que se importam comigo sem interesse. Eu tenho vários vampiros que querem sugar do meu coração para quê? Abastecer o seu coração. O obreiro precisa ter alguém que se importe com o seu coração. Final da pesquisa. Uma das armas, aquela pesquisa feita no Unifesp, Universidade Federal de não sei o quê, de São Paulo. Terminando, uma das armas que estão sendo usadas para mudar essa atitude, ou seja, só 1/3 toma remédio, é o que? A terapia cognitiva comportamental. Então, todo mundo aqui precisa fazer terapia. Não estou dizendo isso, mas há um princípio aqui. Os psicólogos ajudam o doente a identificar os motivos que levam a não seguir o tratamento e mudar sua forma de lidar com isso. O resultado dessa tática é positivo, ótimo. Quando o controle da pressão é afetivo, a chance de ocorrência de derrame diminui em 40% e de infarto em 30%. Ou seja, ter alguém que te apoie em tomar remédio para o seu coração ajuda você a tomar a medicação. Há uma tribo na África em que os novos convertidos, cada novo convertido adota rapidamente o costume, o hábito, a disciplina de ter o devocional diário. O que ele faz? Ele pega a sua Bíblia, que deve ser diferente do que é a África, e ele vai para um lugar sozinho, na floresta, e ele senta e lê sua Bíblia e volta. No próximo dia, ele faz o quê? A mesma coisa. E com o tempo, ele cria uma trilha no meio do mato, e seu espaço. Como saber se ele está sendo fiel com esse tempo com Deus ou não? Se está crescendo grama na trilha dele, aí eles fazem: ô irmão, a grama está crescendo na sua trilha. Quem serve como esse índio na sua vida? Que se preocupe com o seu coração. Quem é essa pessoa que te ajude? Se você não tem, você não vai estar aqui daqui a 10 anos. Sim, senhor. Habla. Então, quem é esta pessoa na sua vida? Com quanta frequência você se encontra com essa pessoa? E você teve um comentário brilhante, que às vezes o que me abastece? O que abastece uma pessoa, a amiga, pode estar surtindo o efeito oposto na outra pessoa. Por exemplo, eu gosto de lançar, e pensando na mensagem do João Benício hoje, eu gosto de quase seguir a Bíblia. Quase. Eu gosto de lançar sobre Ageu toda a minha ansiedade. 1 Pedro 5, 7c. Sabe o que é A e B, E, C? Não existe. A Bíblia diz o quê? Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Por quê? Ele tem que cuidar de você.
Ô Álvaro, decorei um trecho bíblico. Eu não sou bom de decorar essa passagem, mas... Então, esse costume meio me abastece. E a Gayle? Então, a passagem do ano, para mim, é este. 1 Pedro 5, 7. E vai ajudar quem? A mim e a minha esposa. Então, sua tarefa para terminar, tem 11 minutos, às 15h30, no dia 12 de abril de 2007, vamos jogar futebol às 3h31. Tá bom? Para reabastecer você espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Ok? O que eu quero que vocês façam, se você é casado e seu parceiro está aqui, você pode compartilhar essa lista com o outro e indicar uma coisa que vai te ajudar a partir da segunda-feira. Se você não é casado, é seu azar. Não é nada disso. Desculpe. Sua punição nem começou. Então, aproveitem sua liberdade. Será que tem alguém aqui que pode te ajudar? Ou quem seria esse índio que poderia te ajudar? Que se preocupe com seu coração, com o estado e a saúde do seu coração, que não apenas suga seu coração. Se você está do lado, você pode compartilhar com essa pessoa. E talvez tenha uma coisa que está te esgotando espiritualmente, que você precisa mudar na sua vida. Na sua vida. Um exemplo meu. Até que me perguntou, o que suga sua energia? O que suga minha energia são pessoas que conseguem falar de 1 a 2 horas sem respirar. Não tem ponto de exclamação, vírgula, nada. É só... E o meu problema é dizer, olha, tempo. Então, é um exemplo meu. Talvez você tenha algo que você precisa modificar nessas coisas aqui. Deu para entender essa atividade? Uma aplicação específica. Compartilhar uma coisa com alguém. Se você conseguir fazer isso hoje, eu considerar essa aula um sucesso de hoje. Alguma dúvida? Páginas 13 a 15. Ednilson, o que te abastece? O que te esvazia? Às 14 horas. E a boa nova é o quê? O que me abastece Amanhã é a minha última aula. é estar com a minha família. Quando a família toda está junta, reunida, a gente fazendo alguma atividade, isso me abastece. O que me esvazia é quando as pessoas não têm limites com algumas perguntas e acham que eu, por trabalhar a tempo integral, tenho a resposta para todos os problemas dela. Do mundo à luz, do mundo à luz, a luz desse mundo é Cristo. Pro mundo perdido nas trevas do mal, a luz desse mundo é Cristo. Qual sol do meio-dia sua glória brilhou, a luz desse mundo é Cristo. Venha pra luz que brilha por ti tempos atrás, me iluminou. Cego eu fui,
mas já posso ver que a luz desse mundo é Cristo. As trevas se vão quando cremos em Jesus. A luz desse mundo é Cristo. Essa chuva maravilhosa, uma bênção de Deus para minha aula. Quem não preencheu ainda, quem já fez a tarefa, dever de casa, páginas 3 e a 15. Cadê o obreiro de Campinas, de Itu, com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o original das apostilas? Cadê o Alan? Quem trouxe hoje a sua apostila? Quem não fez ainda, vamos aproveitar essa chuva refrescante e fazer a tarefa de páginas 3 e a 15. Então, logo depois da aula, em que o Dr. Álvaro diz que nós devemos usar palavras bíblicas para expressar coisas bíblicas, vocês vão adorar esse artigo. É um resumo da primeira parte do livro Um Pastor Segundo o Coração de Deus, de Jim Peterson, que é considerado o pastor dos pastores. Será que eu concordo com tudo que ele fala? Não. Mas será que ele tem algo a nos ensinar? Sim. Existem 3 atividades pastorais. Eu concordo com a expressão pastoral, porque inclui o trabalho do obreiro, que ele vai pastoreando, ele serve, ele preenche necessidades espirituais da congregação. Essas atividades são tão básicas tão críticas, que determinam a forma de todas as outras. Oração, leitura da Bíblia e orientação espiritual. Além de básicas, essas tarefas são silenciosas. Não chama a atenção, de modo que muitas vezes são negligenciadas. No trabalho do obreiro, tão cheio de urgências, ninguém nos incita, encoraja, cutuca a nos apegarmos a essas 3 atividades, que são oração, leitura da Bíblia e orientação espiritual. Dá para ouvir? A mesa dos pratos cheios, lá, sim. A mesa de um só bife. Sim. É possível satisfazer aqueles que julgamos nossa competência ou pagam nosso salário sem sermos diligentes. Dá para entender ou não?
Ajudou ele ou não? Ajudou. Sem sermos diligentes ou habilidosos nelas, já que quase ninguém percebe, exprimos essas três atividades no ministério. Ocasionalmente nos perguntam se executamos essas três atividades: oração, leitura bíblica e orientação espiritual. Porque raramente alguém nos pergunta sobre essas atividades, é fácil as descuidarmos. Há três atividades pastorais tão fundamentais: leitura bíblica, oração e orientação espiritual, que são atividades meio invisíveis. As outras coisas são públicas, são visíveis. Por causa da invisibilidade das três atividades e por causa das cobranças, dos prazos para fazer as visíveis, facilmente o que eu estou fazendo de errado? Aceitei o convite do Alan. Bom. E porque as três atividades não são visíveis, é extremamente fácil negligenciá-las. Ok? Acabei de fazer um resumo daquilo que eu tentei gritando, tá? O Eugene Peterson encontrou na trigonometria, que também é matemática, trigonometria, uma metáfora que pode ser útil para enxergarmos o que foi apresentado. E qual é essa metáfora? As linhas são representam o quê? E a gente vai discordar com a linguagem dele. Alguém pode me falar? As três atividades que todo mundo vê. Na obra, quais são as três? Pregação. Administração. E ensino. Ok. Na sua obra pode ser diferente, mas são as coisas que alguém vê. Ele diz que essas linhas não são as obras do obreiro. Qual é a obra do obreiro? São os ângulos, que seria oração, a palavra, oração e orientação espiritual. Que é o inverso daquilo que normalmente pensamos. Imaginamos que a obra do Senhor são essas coisas que a gente faz e todo mundo vê. Mas para Eugene Peterson, que eu acho que reflete a minha visão da palavra, essas linhas são resultados de quê? Dos ângulos. Obrigado, Teca. São resultados da obra. Não é a obra. São consequências da obra. A figura chama a atenção para as linhas.
Alguém vê o ângulo? Does anyone see an angle in this triangle? Eu vou falar em inglês, português. Alguém consegue enxergar o ângulo aqui? Não. Não, por quê? Ângulos são invisíveis, ok? Você só vê o ângulo por causa de quê? Por causa das linhas, ok? Bom, as linhas visíveis que formam o pastoreado são a pregação, a ministração. O comprimento e proporção das linhas são variáveis. O formato das linhas depende do quê? Dos ângulos. A qualidade das linhas depende de quê? Dos ângulos. Ou seja, a qualidade daquilo que as pessoas veem, enxergam, é resultado do quê? Das coisas que ninguém vê. Alguém aqui já me viu orando em particular? Não pode. Ah, é? Nem vou explicar essa afirmação, Luiz. É o anjo que está no meio de nós. Mas ninguém vê. Alguém já me viu estudando a Bíblia em particular? Não. Não poderia ser estudo em particular se alguém... Alguém já me viu recebendo orientação espiritual de pessoas mais maduras e sábias? Não. Mas a qualidade daquilo que eu faço, que as pessoas enxergam, é resultado e consequência desta obra. Por exemplo, quase mais de um mês atrás, várias vezes a Gayle me encontra em casa e ela interrompe meu devocional pessoal. Já fez isso 4 vezes esse ano. A primeira vez não falei nada. Segunda vez não falei nada. E eu não aguentei aspirar até 7 vezes 70. Isso seria bíblico. Eu quis ajudá-la e cortar o processo. E depois da 4ª vez, e eu espero que não estava estudando sobre paciência, mas eu falei, Gayle, o que é isso? Você não vê que eu estou... Ele disse, sim, desculpe. Mas qual é o problema? Você me vê fazendo e você me interrompe. E ela disse que é porque agora, sem filhos em casa, temos muitos lugares onde que eu posso ficar sozinho, eu e Deus. E ela disse, olha, é só nesses momentos que parece que você não está fazendo nada. Um dos desafios do obreiro, como eu, é de se envolver em fazer muita coisa, as linhas, e pouco tempo fazendo nada. É meu grande desafio na minha vida. Meu desafio não é ter muitas linhas na minha vida. Meu desafio está no fazer nada. Os ângulos. Meu desafio. Por exemplo, todo mês eu tenho que mandar um relatório bem feito, bem bonitinho, bem impressionante, descrevendo o quê? As linhas. As linhas. Então, toda a pressão, quase toda, na minha vida, é para preencher minha vida com as linhas. Por exemplo, pode não parecer, mas eu tinha que preparar essas aulas para essa semana.
tinha prazo, tinha expectativas, tinha pessoas esperando. Então, foi relativamente fácil preparar aulas para estar na frente de vocês. Eu não quero passar vergonha na frente de vocês, ou mais vergonha que eu já passei essa semana. Então, eu preparei. Então, fazem 30 anos que eu trabalho na obra. Bom, não é verdade. 30 anos que eu sou obreiro, trabalho no tempo integral com presbíteros. 30 anos. Agora, orientação espiritual, oração e estudo pessoal. Nesses 30 anos, adivinhe quantas vezes um dos meus presbíteros me perguntou sobre: Geraldo, como vai a sua vida particular de oração? Quantas vezes? 3. 7 vezes. É um número bíblico. 7. Trinidade, terra. 4, 3, 7. 0. Em 30 anos, quantas vezes um presbítero meu me perguntou sobre meu estudo pessoal da Palavra de Deus? É porque eles acham que... Eles talvez não sabem. Não, isso vem daqui a pouco. Você sabe que ele ia falar? Não, eu sei, então não presta atenção. Quantas vezes? 3. 12. 0. Quantas vezes me perguntou: você está recebendo conselhos de alguém mais sábio, como o Enio, pai? Enio filho já me dá muitos conselhos. Mas quantas vezes, Geraldo, você está recebendo ajuda de alguém mais sábio na sua vida pessoal? Alguém com quem você está confessando e sabe quantas vezes? 0. Por que eu estou dizendo isso? Para criticar todos os presbíteros na Igreja de Cristo. Não, não é isso. Não é isso. Por que eu estou citando esse exemplo? Você tem que saber. Você tem que saber que tem que cuidar. Ninguém vai cobrar. Ok. É uma explicação. É minha responsabilidade fazer isso. Exclusiva. E funciona dessa forma? Cobra sobre as linhas e deixa por minha conta os ângulos. Ótimo. Ninguém me cobra. Então vou mandar uma carta sobre você para meus presbíteros. Na minha experiência, não está funcionando para os obreiros. Na minha experiência, não tem muitos obreiros preguiçosos. Na minha experiência, a maioria trabalha. Até os obreiros do Sul. Nordeste, sem dúvida. Trabalha e come bem. Sim. Você vai receber o dobro que eu estou sendo pago essa semana, tá? 2 vezes nada. Então, toda a pressão, toda a prestação de contas enfatiza as linhas. Bom, quando nós negligenciamos os ângulos, ou a gente elimina os ângulos, alguém já passou um tempinho sem orar? Exceto antes da refeição. Por exemplo, essa semana eu chego lá,
Deus, obrigado que eu cheguei primeiro antes de todos. E que eu não nasci mulher, tá? Como o bom judeu. Aí a gente passa um tempo, o que acontece com o triângulo? Perde formato, perde a força, ok? O último parágrafo. A maior parte de todo esse processo é destituído de estímulo. Destituído de estímulo. O que significa isso? Ninguém estimula ninguém. Coragem a fazer. Não tem. Na minha congregação, sabe de quando em quando alguém me pergunta sobre os ângulos na minha vida? Raramente. Estou dizendo isso para jogar culpa na igreja? Não. Então, a grande tendência é de negligenciar isso e só fazer o que os fariseus faziam. O que os fariseus faziam? Suas obras, aonde? Diante dos homens. Está vendo? E Deus não gosta. E nem Davi Medes. Ok? É muito mais divertido assistir alguém chegar à lua do que construir a máquina. Essa parte, para mim, é divertida. Isso que eu estou fazendo agora é divertido. É trabalho, mas eu recebo estímulo fazendo isso. Mas para eu pegar minha Bíblia sozinho é mais difícil. Eu passar 1 hora orando sem parar é mais difícil. Eu procurar alguém para me ajudar, 1 a 1, no meu crescimento espiritual, me ajudar, orar comigo, confessar, ser genuíno, é muito mais difícil. Então, para ele, o trabalho do obreiro é trabalhar os ângulos. E o resto flui desse trabalho. O processo, porque sem essa ênfase, o processo se inverte. Ou seja, eu tenho que dar palestra no Enoque. O que eu tenho que fazer? Preparar uma lição sobre Enoque. Aí eu faço isso. Aí eu tenho que preparar uma série de aulas para CRE. O que eu faço? Preparo as aulas sobre CRE. Mas um belo dia, acordo, eu tenho negligenciado essa parte invisível, eu fico com problemas, sinto sobrecarregado, me sinto vazio. O que eu faço? Eu procuro ajuda. Álvaro, eu não sei o que está acontecendo com minha vida, me ajude, vamos orar juntos. Aí eu estudo a palavra, busco nos Salmos, Davi, Ou seja, eu acabei de inverter o processo. Eu tenho esse trabalho que todo mundo vê, eu me preparo para isso. Quando minha vida não dá certo, eu procuro ajuda e eu tento endireitar a minha vida pessoal com Deus. É o meu caso. Eu não sei se tem algo a ver com sua vida. Para o obreiro, a grande tentação é inverter o processo. O processo mais ou menos normal, espiritualmente falando, é eu com Deus, orando, ouvindo,
falando. Álvaro. Sim, Geraldo, qual é o problema hoje? Não, estou bem. Mas eu estou estudando isso, eu quero aplicar para a minha vida. Ele me ajuda, influindo nessa direção. Eu chego no Enoque, eu chego aqui no CRE, eu chego aonde estiver no meu ministério público com algo para dizer. Porque esse processo primeiro passou aonde? Deus por mim. Passou por mim com a ajuda de alguém. Então, minhas palavras são legítimas porque é na Bíblia. E essa mensagem passou por mim. Então, eu não estou apenas entregando um recado que Deus me deu para vocês. Eu estou entregando a palavra que passou por minha vida. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Então, entre vocês, falam sobre esse processo. Sobre os ângulos na sua vida. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente. Mas até que ponto há um equilíbrio na sua vida entre os ângulos e as linhas? É verdade que na sua experiência negligenciar os ângulos, ou você não tem problema? Não, eu tenho equilíbrio. Olha, meu dia é equilibrado, disciplinado, eu não tenho esse problema. Ou até que ponto você teve problema nessa área de negligenciar a coisa que ninguém vê? Dá para conversar sobre isso? Qual é o perigo? Qual é o problema quando você estuda a palavra exclusivamente para dar aula aos outros? É ruim estudar a Bíblia para os outros? Não é. Mas qual é o perigo espiritual se cada vez que eu abro minha Bíblia, eu estou pensando naquilo que os outros precisam ouvir? Qual é o perigo? Fale nos seus grupos. Eu quero uma resposta de cada grupo. Trocando o lado da moeda é o mesmo que ser ouvinte e não praticante. Por isso. Ouve e não pratica. Deixa eu terminar essa parte gritando uma coisa que eu vi recentemente que me ajudou. Esse mesmo autor escreveu um livro chamado Comer Essa Palavra, em português. Em inglês, o livro é um pouco diferente, é maior ainda. Mas a ideia é que ele pega Isaías 31:4. Isaías 31:4. O leão grande ruge ao lado da presa. E essa mesma palavra em hebraico, nunca estudei hebraico na minha vida, porém, essa palavra ruge, o que o leão faz diante da comida que ele vai comer, é a mesma palavra que significa meditar. Na casa do Alan, ele tem 2 cachorros, pastores alemães. São jovens, têm 4 meses, 5 meses.
Seus cachorros são mais velhos do que o casamento deles, tá? 4 meses. Tudo que você deixar nos fundos da casa do Alan, vira o quê? Eles rudem ou meditam nessas coisas. Ontem, eles pegaram uma boneca. Eu acho que foi a boneca do Alan, porque ele gosta de brincar de médico, né? Desde assim, ele brinca. Esse cachorro pegou aquela boneca e... O que ele fazia com essa boneca? Mordia, saboreava, mastigava, sugava, cheirava, chupava, lambava, ingeria, engolia, provava. E a ideia dele é que é isso que a gente faz com a palavra. Eu gostei dessa imagem. Ou seja, o cachorro é possuído pelo osso que ele possui. Ele possui o osso e acaba sendo possuído pelo osso. Isto requer tempo. Isto requer que a gente pare. Isso requer que a gente crie um espaço. E fazendo isso, a gente acaba sendo transformada pela palavra. A última coisa que eu vou tratar no CREA esse ano é essa parte. Orientação espiritual. Um resumo da história do cristianismo. Cadê? Tá aqui. Deus representado pela letra teu. É assim? Deus, para falar com as pessoas, tinha que ter um intermediário, um sacerdote, um padre, que seria o modelo de quê? Deus, para falar com as pessoas, tinha que ter um intermediário. Esse é o modelo de qual igreja? Católica. Esse modelo é infalível? Não é. Martinho Lutero mudou esse modelo. Uma breve história, um resumo da reforma. É o modelo protestante. Eu pego a palavra e Deus. Eu não preciso de um padre, sacerdote, bispo. Esse modelo é infalível.
Não é. A palavra é infalível. Minha leitura pessoal da Bíblia é infalível. Minha é, a sua não é. Ok? Nós utilizamos um pouco desse modelo. Você utiliza? Tipo, essa semana? Sim. A gente não chegou aqui, o Alan falou, olha, quem tem uma palavra para nós? Ô Ricardo, dá aula essa semana. Não. Ok. Um terceiro modelo. Deus. Você. E quem é esse cara aqui? Eu? Não! Eu vou para Curitiba amanhã com meu tio. Desculpe. Aliado. Qual foi a outra palavra? Mentor. Mentor. Não está funcionando. Um desinteressado. Eu posso falar isso, mas acho que poucos conhecem. Quem seria o desinteressado na minha vida? O não vampiro. O desinteressado tem interesse para comigo sobre as linhas ou os ângulos. Os ângulos. Por exemplo, essa semana tinha pessoas que pediram que eu exercesse a linha na sua vida, uma linha na sua vida aqui, eu e você. Alguém fez isso essa semana? Sim, várias pessoas. Quer dizer, umas poderia ser conselhos. Essa semana alguém perguntou a você sobre os ângulos da sua vida? Na história da Igreja de Cristo recente, houve um movimento que tinha pessoas para cada cristão, tinha uma pessoa que perguntavam regularmente, sistematicamente, sobre os ângulos. Alguém conhece esse movimento? Para quem não sabe, tudo bem, mas uma igreja
cuja sede está em Boston. Então, esse movimento enfatizou muito um aliado, entre aspas, que se preocupava e perguntava regularmente, sistematicamente sobre os ângulos. Foi uma distorção desse processo. Obrigado. A importância dessa pessoa, ou pode ser várias pessoas, pode ser alguém que pergunta: está indo bem seu casamento? No que eu poderia te ajudar orando sobre você e seus filhos? Pode ser uma pessoa. Outra pessoa pergunta sobre, pode ser 2 ou 3 ou 4 pessoas. A importância dessa pessoa é que ajuda nas outras áreas invisíveis. Então, é apropriado que terminamos nessa chuva maravilhosa falando sobre essa pessoa. Ontem terminamos falando sobre o tanque. Não o tanque de guerra, o tanque emocional, físico e espiritual. Quem é seu aliado nessa obra? Quem é seu aliado? Conselheiro. Pode chamar de mentor, mas talvez seja uma palavra que você não utilize. Não tem utilidade. Mas alguém que te ajude, que tem interesse em você, na sua vida interior, com a qualidade das suas orações, com sua caminhada, que as outras pessoas não enxergam. Por exemplo, Roque Santeiro, tá? Para a mesa dos pesados. Em Curitiba, uma das pessoas, para mim, é Mauro. No ano passado, foi um dos anos em que eu negligenciei muito o meu estudo da Bíblia pessoal. A esse ano, resolvi, não vou repetir aquele ano. E para me ajudar, o Mauro é meu aliado. Eu dei minha permissão para o Mauro. Quando a gente está conversando, você tem permissão de me perguntar sobre isso. De não apenas perguntar como foi o Crê, como foi Enoque. Não, todo mundo pergunta sobre isso, mas como vai sua vida pessoal com Deus? E fomos além disso. Eu e Mauro. Nós conversamos sobre nossa vida interna masculina. Que é isso, meninas? Moscas. Nossa capacidade de lidar com nossa sexualidade. Aí perguntamos e falamos sobre essa área. Por quê? Eu sou homem. Mauro é quase homem também. Aí estávamos andando no carro um dia, e esse ano fez muito calor em Curitiba. Oh, glória! Eu gosto do calor. Mas notamos que esse clima mudou a forma de vestir das moscas. E conversamos, poxa,
como as coisas das moscas estão ficando bonitas, as coisas. E é uma tentação. Aí desde lá, cada um fala, olha, tem minha permissão de perguntar sobre isso, de falar sobre isso. Isso serviu como grande alívio para nós. Então são duas áreas na nossa vida. Talvez seja diferente para você, mas quem será ou quem já é seu aliado saindo do CRE? Quem é seu aliado? Quem será seu aliado? Fora do seu cônjuge, era bom ser do mesmo sexo. Não seria saudável eu falar com outras mulheres sobre minhas tentações sexuais. Isso faz sentido? Não? Não faz sentido. Olha, mosca. Deixa eu compartilhar o meu coração contigo. Não é bom. A palavra é sagrada como instrumento de Deus para nos capacitar como obreiros. Aí eu perguntei, obreiros, irmãos em Cristo, são sagrados, instrumentos utilizado por Deus para nos capacitar. É minha oração. Obrigado pela paciência. Obrigado por tudo que vocês me ensinaram.